está aqui com o economista Robespierre do OR. Bom dia, Robespierre. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. E aí, vamos falar a respeito aí dessa queda, porque, na verdade, dessa alta, né, da inflação em alta, mas o salário não acompanhou, não é? E aí eu acho que por isso que o impacto é tão grande, não é? Exatamente. Então, você tem nesse período de 3 anos, você tem um aumento do salário mínimo de apenas 14,7%, para uma desvalorização do real de 35%. Então, só aí você já vê a disparidade dessa diferença. Já estão chegando várias perguntinhas aqui dos nossos telespectadores e um dos comentários que a gente mais recebe é sobre o aumento dos alimentos, né? Que cada vez mais a gente vai no supermercado, por exemplo, e compra menos coisa por um valor bem maior, né? Por que a gente sente tanto esse aumento nesse setor assim, de alimentação? Isso é uma característica da nossa sociedade. Quanto mais pobre nossa sociedade, ou seja, quanto menor a renda da nossa população, mais o custo do preço dos alimentos a gente sente. Mas a gente está sendo influenciado bastante por fatores externos, alguns internos, mas muita coisa externa. Nós tivemos aí uma pandemia, nós temos agora uma guerra, onde os 2 maiores produtores de trigo, de milho, de óleo de girassol do mundo, que é a Ucrânia e a Rússia, que respondem por 25% da produção mundial, estão em guerra e com isso com dificuldade de fazer escoar sua produção. E, por outro lado, apesar de nós, o Brasil, ter aumento de safra, por exemplo, mas ele não é suficiente para suprir a demanda do mundo e do Brasil, certo? A safra de 2018 para cá, ela aumentou apenas 4%. E aí você não consegue ter solução, aumenta esse preço. Então a gente sente por causa disso, por 2 fatores. A questão de nós estarmos mais pobres, e a outra por causa desses fatores que acabam influenciando nos preços. E a gente, já conversando ontem sobre o assunto, a gente estava falando que o trigo já teve mais um aumento, né? Então a gente deve sentir aí pelos próximos dias aumento também na cesta básica, nesse quesito do pãozinho também, elevar o preço? Correto. A Ucrânia e a Rússia respondem por 25% da produção mundial de trigo, certo? Apesar do Brasil não ser um comprador tradicional lá daquela região, ele compra, nosso trigo vem basicamente da Argentina, mas os preços acabam nos influenciando. Há mais países comprando trigo e com isso o produto fica mais caro, certo? Esse é o grande problema que a gente vai enfrentar agora. Nós tivemos a pandemia, que também teve alguma escassez de alimentos, e agora a gente vem com a escassez devido à guerra. Há também a questão dos fatores climáticos. O Brasil passou por uma seca e essa seca fez com que a produção tivesse uma quebra e também logo depois veio as enchentes na Bahia, em São Paulo, em Minas Gerais, e também produziu escassez de produtos. Por exemplo, quando a gente olha para o preço da cebola e para o preço da cenoura, para dar um exemplo. É verdade, é o principal fornecedor de cebola, realmente, porque eu sempre fiz muita matéria lá em Paraúna, que aqui no estado é o único município que produz cebola, né? Mas eles não fornecem o suficiente para o consumo interno, então, a maior parte vem da Bahia. Então, se ainda a gente não está sentindo tanto aumento, a gente ainda deve ver mais reflexo por mais tempo aí, já porque se perdeu a safra inteira, não é, Robespierre? Então, a gente ainda deve acompanhar esse aumento por mais tempo nesses itens? Ao longo do ano de 2022, a gente deve ter aumentos ainda, certo? Ao desenrolar, por exemplo, da guerra, não tem uma previsão de término, isso acaba impactando. Por exemplo, há regiões do mundo que estão com problema de escassez de água, acaba impactando a questão de alimentos, certo? Aqui a gente está com algumas regiões até com excesso, mas a gente tem um problema de escassez hídrica e faz com que a gente acabe impactando nesses preços. É como eu falei, há uma demanda maior por alimentos, mas a produção não consegue atender essa demanda que está crescendo.
Com isso, há um aumento de preço. Então, o crescimento da produção agrícola brasileira foi de apenas 4% nesses 3 anos. E aí você tem um crescimento maior, porque tem mais países demandando, mais pessoas querendo comprar, e aí os preços sofrem inflação. Aí você vê em que tipo de produto? Milho, que é basicamente a ração animal, depende de milho. Então, tudo isso acaba sendo influenciado. Não podemos esquecer também da questão dos combustíveis. Você, quando olha para a questão do diesel, em 2018, o combustível de 2018 para cá teve um aumento de 34,9%, 2018, 19 para cá. Então, ele sai do preço de R$ 3,80, vai para R$ 5,7. Então, isso impacta nos custos dos produtos. Olha, inclusive, durante essa semana, de acordo com a Serasa, mais de 1 milhão de potiguares estão endividados, né? E não são com contas supérfluas, vamos dizer assim, né? São com contas domésticas mesmo, né? A gente tem o aumento da energia, a internet é muito cara também, gás de alimentação, gás de cozinha, gasolina. Como é que a gente faz para tentar pelo menos não ficar endividado, né? Tentar pelo menos pagar a conta do mês e ficar um pouco mais tranquilo. Tentar uma renda extra, talvez? Não tem muita, a margem de manobra é muito estreita. Quando a gente olha para a questão salarial do brasileiro, ele vem sofrendo perda de poder de compra desde 2015 para cá, certo? Os salários vêm arrochados. A gente vê uma grande dificuldade dele manter o padrão de vida. Então, famílias que tinham plano de saúde deixaram de tê-lo e agora, na hora de tentar ter de novo, não tem capacidade de renda para comprar. Só quando a gente olha para a energia, nós tivemos 35% de aumento da energia nesses 3 últimos anos. Então, é muito difícil e aí as pessoas têm que buscar novas fontes de renda, as famílias precisam buscar novas fontes de renda. Agora, como buscar isso se eu tenho uma baixa escolaridade, se eu não estou educado o suficiente para buscar outros espaços de trabalho? Então, a demanda por serviço está muito ligada à questão do seu nível de escolaridade. Você veja a dificuldade, agora, quando vocês fizeram reportagem sobre o TRE, as pessoas não tinham acesso à internet. E hoje, você trabalha com internet o tempo todo, certo? Então, você está fora de um mercado. Então, essas são questões. É um grande problema no Brasil a questão da diferença de renda. E quanto mais pobre, mais ele passa dificuldade. Pois é, tem diferença com como a inflação impacta cada família no sentido de faixa de renda, assim, os mais pobres é a alimentação, para que outra faixa de renda pesa muito mais o transporte ou outras contas? Veja bem, a gente tem uma característica no nosso país de uma diferença absurda de renda. E veja da seguinte forma, no mesmo local de trabalho, há pessoas que ganham um salário mínimo, ou seja, R$ 1.200, e pessoas que ganham R$ 39 mil. Essa é a diferença de renda que a gente vê no Brasil. Aí, o impacto da inflação, principalmente na questão de alimentos, nessas 2 pontas, é muito diferente. Então, por exemplo, uma pessoa que ganha 39 mil, ele gastar 3.900 no supermercado, está correspondendo a 10% do salário. E o outro não tem condições de gastar 10% do salário, porque é insuficiente para alimentar a sua família, certo? Então, esse é o grande impacto que a gente vive hoje no Brasil. Quanto mais pobre, mais sofrido. Aí você vai, a questão dos transportes, que é a questão do combustível. Ele sofre, o que ganha mais, vai de carro. E aí tem o conforto do seu carro e o combustível pesa muito menos na despesa dele. E o mais pobre vai de ônibus, mal transportado, apertado, sem ar-condicionado, e quer dizer, ou seja, ele tem um impacto diferenciado. Robespierre, quando é que a gente vai começar a ver uma luz no fim do túnel, assim, né? Diante de tantas contas e de tantos aumentos que a gente vem vendo o tempo todo, a gente olha para um lado tem um aumento, a gente olha para o outro tem mais um aumento. É possível enxergar quando a gente vai começar a sentir, a sair um pouco mais dessa crise?
Olha, o grande problema é que o país necessita de um projeto de crescimento econômico. Nós não temos isso, certo? A gente teve um aumento de crescimento no ano entre 2003 e 2013, certo? Que logo depois a continuidade do governo que estava no poder não conseguiu dar continuidade a esse crescimento econômico, voltamos a decrescer. Há necessidade de ter esse projeto. Quando olhamos para o nosso Estado, qual é a atividade econômica preponderante nesse Estado que gere crescimento e renda? Também não temos. Então, essa é a grande dificuldade. Por outro lado, nossa população ainda é muito mal assistida na área educacional. Certo? Professores têm o menor salário da OCDE no Brasil. Então, são dificuldades que a sociedade passa. Aqueles grupos com mais poder de pressão conseguem aumentos salariais. Os que têm menos poder de pressão, como, por exemplo, a gente fica olhando para o salário mínimo, está sendo só reposto à inflação anualizada. Então, quer dizer, é muita dificuldade que a gente tem. Agora temos uma eleição, precisamos saber quem vamos colocar no poder. A questão do presidente é importante, mas o deputado estadual, o deputado federal, o senador são importantes, porque é eles que compõem a base do governo, e essas pessoas precisam ter um projeto de país. E aí, infelizmente, a gente ainda tem muito caminho para andar. E para a gente finalizar, Robespierre, a gente está entrando agora no período de eleições, causa certa instabilidade política, e a instabilidade econômica deve permanecer até que a gente saiba quem serão os nossos políticos eleitos para os próximos anos. A inflação deve continuar a subir. Essa tranquilidade só vai acontecer quando o próximo, por exemplo, se for uma continuidade do governo, é uma situação. Se for um outro governo, só vai alterar na hora que esse governo tomar posse e começar a dizer o que é que ele vai fazer na área econômica, certo? Então, a gente ainda deve ter uma certa instabilidade nesse processo. O que a gente precisa é de ter tranquilidade. Para você ter ideia, quando o presidente fala alguma coisa mais atravessada, o dólar dispara. No período que o país está recebendo dólar porque está exportando bem, o dólar está subindo no Brasil. Por quê? Por causa de comentários que eles são feitos. Então, é muito difícil, a gente só vai ter uma posição mais tranquilizadora após as eleições ou após a posse do presidente.